Então, aqui nós vamos ver a revisão de inglês, tá? Aqui são todos os conteúdos que a gente vai ver no simulado, certo? Então, primeiramente, eu coloquei aqui todos os conteúdos que a gente já estudou, né, que vão fazer parte do simulado que vai ser feito em forma de quiz na plataforma. Primeiro temos o quê? Leitura e interpretação de texto, que vocês sabem que sempre em meu simulado, minhas avaliações tem leitura e interpretação de texto. Nada muito difícil que vocês não consigam entender. Aí nós passamos para o qual? Present Simples. Nós vamos trabalhar a forma afirmativa, negativa e interrogativa. Ou seja, nós vimos as três formas, certo? Temos aqui o vocabulário com coatless, que é roupas em inglês. E por último, o present continuous, certo? Então, nós vamos iniciar com o present simple, forma afirmativa. Só um lembrete aqui, porque a gente já viu bastante esse conteúdo. Lembrando o quê? Que o present simple, ele sempre se modifica em quem? Nas terceiras pessoas do singular. Quem são essas terceiras pessoas? He, she e it, certo? Nós temos aqui as três regras. Na maioria dos verbos, nós acrescentamos o quê? S. Então, nós temos aqui work, fica works. Eat, eats. Play, plays. Swim, swims. Write, writes. Então, na maioria, nós vamos acrescentar S. Lembrando que só quando ele vem na terceira pessoa do singular, que é he, she, it. Nas demais pessoas, eles continuam igual. A segunda regra. Se o verbo é terminado em quê? Consoante mais Y, ele termina em Y. E antes do Y vem uma consoante. Nós fazemos o quê? Trocamos o Y por IES. Vamos ver os exemplos aqui. Study, studies. Cry, cries. Try, tries. Spy, spies. Fly, flies. Eu quero fazer uma observação aqui. Vejam aqui esse verbo play. Ele terminou em Y. Mas nós não seguimos essa regra aqui. Por quê? Porque antes do Y veio uma vogal e não uma consoante. Então, lembre sempre que essa regra só se aplica quando na sequência do Y vem uma consoante, como nos verbos aqui, ok? A terceira regra é os verbos terminarem em O, SH, TH, X e SS. O que é que nós fazemos? Nós vamos acrescentar ES ao final destes verbos. Go, goes. Wash, washes. What, whats. Mix, mix. Kiss, kisses. Certo? Então, aqui, nós acrescentamos ES ao final do verbo. Ok? Exemplos em frases. Temos aqui, ó. I live in Brazil. Eu moro em Brasil. O verbo to live, que é o verbo morar e viver. He teaches Spanish in the university. Ela ensina espanhol na universidade. Quem é o verbo aqui? O verbo to teach, que é o verbo ensinar. They prefer Italian food. Eles preferem comida italiana. Quem é o verbo? O verbo to prefer, que é o verbo preferir. She watches TV every day. Ela assiste TV todos os dias. Verbo to watch, que é o verbo assistir. We like to go to the beach during the weekend. Nós gostamos de ir à praia durante a semana. Quem é o verbo aqui? É o verbo to like, o verbo gostar. Observe que aqui, I live, o verbo é o quê? To live, continua igual. Por quê? Porque aqui está se tratando, não se trata da terceira pessoa do singular. Aqui temos he, que é a terceira pessoa do singular. O verbo teacher, aqui é o verbo teach. Fizemos o quê? Acrescentamos ES. Ele sofreu uma modificação. They prefer, o verbo to prefer, continua igual. She watches, também sofreu uma alteração aqui, ó. To watch. Acrescentamos ES porque se trata da pessoa do singular. Então, no present simple, vocês sabem que o verbo só é modificado nas terceiras pessoas do singular, certo? Agora, nós vamos para o present simple, forma negativa. Tanto na forma negativa como na interrogativa,
nós vamos contar com o quê? Com o auxiliar. Que auxiliar? Do e das. Aqui nós temos todos os pronomes pessoais. I, you, he, she, it, we, you e they. Aqui nós temos dois verbos. To go, to study. Esses exemplos aqui vocês já têm até nos conteúdos de vocês. Mas eu estou usando o mesmo aqui para ajudar no entendimento de vocês, certo? Então, aqui nós vamos fazer o quê? Para formar a forma negativa, vamos usar o quê? Auxiliar do e das, mais a partícula not e o verbo. Então, lembrando que he, she, it, nós vamos usar das, ok? He, she, it, usamos o das, que se trata da terceira pessoa do singular. Para as demais pessoas, nós usamos do. Então, I, you, do not go. He, she, it, does not go. We, you, they, do not go. Certo? Da mesma forma é com o verbo to study. I, you, do not study. He, she, it, does not study. We, you, they, do not study. Então, para a forma negativa, nós só usamos o verbo auxiliar do e das, mais a partícula not e o verbo. Certo? Aqui nós temos o present simple na forma interrogativa, ok? Então, aqui ele vai sofrer uma diferença, porque em todas, tanto na forma afirmativa como na forma negativa, primeiro vem quem? Vem o pronome. Só que na forma interrogativa, quem vem primeiro? O verbo auxiliar, certo? Vai ser da mesma forma da interrogativa. She, he e it nós usamos das. E para as demais pessoas nós usamos do. Ok? Aqui não vai ter a partícula not, simplesmente o verbo auxiliar. Então, primeiro o verbo auxiliar, depois o pronome, depois o verbo e ponto de interrogação. Porque se não for interrogar, não vai ser interrogativo. Aí temos aqui três verbos. To go, to brush e to study. Certo? Aliás, 4, temos to speak. Então, ficou do I speak you, do you speak, aí does she, he speak, does it speak, do we, you e they speak. Então, é aquela mesma coisa. Usamos das para he, she, it e do para as demais pessoas. No verbo to go, novamente, do I go, do you go, does she, he go, does it go, do you go e do they go. Verbo to brush, do I brush, do you brush, does he, she, it brush, does it brush, do it brush, do you brush e do they brush, certo? Verbo to study. Do I study? Do you study? Does she, he study? Does it study? Do we study? Do you study? E do they study? Percebam aqui, gente, tanto na forma negativa como na forma interrogativa. Por exemplo, aqui o verbo study. Lá, vamos voltar aqui um pouquinho. Deixa eu voltar aqui para a forma afirmativa. O verbo study aqui, tá vendo? Na forma afirmativa, na terceira pessoa do singular, o que é que acontece? Ele veio terminado em Y com a sequência de consoante. Trocamos o Y por IES, fica studies. Mas, quando nos referimos à forma negativa e à forma interrogativa, por a gente já ter o verbo auxiliar, o verbo principal volta à sua condição normal. Ou seja, ele não vai sofrer nenhuma alteração. Nas terceiras pessoas, vejam que ele continuou igual, tanto no she, he e como it, study, tá igual. Ele não sofreu nenhuma modificação. Na mesma forma foi o verbo go, certo? Então, quando nós passamos para a forma negativa e interrogativa, os verbos não sofrem nenhuma alteração. Ele volta para a sua forma normal.
Isso só acontece na forma afirmativa. Aqui temos alguns exemplos em frase na forma interrogativa. Então tem: Do I need it? Eu preciso disto. Do you have a summer house? Você tem uma casa na praia? Does she like TV? Ela gosta de assistir TV? Does he like her? Ele gosta dela? Então, só lembrando, para he, she, it, usamos does. Para as demais pessoas, usamos do. Na forma interrogativa, vem primeiro quem? Verbo auxiliar, pronome, depois o verbo e o complemento da frase. Ok? Certo. Agora nós vamos para um vocabulário que são os coats, roupas em inglês. Eu coloquei aqui só os mais principais. Temos blouse, que é blusa, t-shirt, que é camiseta, dress, que é vestido, pants, que é calça, shirt, camisa, hat, que é chapéu, cat, que é boné e skirt, que é saia. Vejam a diferença aqui, ó, t-shirt, camiseta, shirt, camisa. Então, eles têm uma diferença. Mesmo sendo parecidos, tem o T para diferenciar camiseta e camisa. Ok? E essa parte do vocabulário é bem simples, certo? Aí agora nós vamos relembrar aqui um pouco do present contínuo. Present contínuo, esse tempo verbal é formado pelo sujeito mais simple present do verbo to be, que é quem? Am, are, is, mais o gerúndio do verbo principal, que é o ing. Ou seja, o present continuous, né, vai ser primeiro as pessoas, verbo to be, o verbo mais ing. Então, temos todas as pessoas aqui, ó. I, you, he, she, it, we, you e they. Verbo to be, am, are, is, are. E aqui é o verbo jump, que é o verbo pular. Sabemos que para I nós usamos am. Para he, she, it usamos is. E para as demais pessoas nós usamos are, ok? Então, aqui, ó. Jump, que é o verbo pular, foi acrescentado o quê? ing. Então, ficou I am jumping. You are jumping. He, she, it, is jumping. We are jumping. You are jumping. E they are jumping. Certo? Regras do present continuous. Quando o verbo principal suprime essa última letra, quando ele for terminado em "ão", o que é que nós fazemos? Retiramos o "e" e acrescentamos o "ing". Exemplo aqui, ó, live fica live. Dance fica dancing, ok? Então, quando terminar em "e", nós fazemos o quê? Retiramos o "e" e acrescentamos "ing". Aí aqui, verbos com final "ie", deve trocá-lo por "y" e acrescentar "ing". Temos aqui die, que é o verbo morrer. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos substituir, tá vendo? Aqui, ó, die, substituímos por quem? Y e acrescentamos ing. Tie, que é amarrar. Substituímos o ie por y e acrescentamos ing. Lie, que é deitar-se, situar-se, mentir. Novamente, trocamos o ie por y e acrescentamos ing. Então, die, tie e lie. Ficou dying, tie e lie, ok? Então, todas as vezes que o verbo terminar em ie, nós vamos substituir por y e acrescentar ing. Um exemplo aqui. The forests are dying. As florestas estão morrendo. Tá vendo aqui o verbo die? Nós substituímos o ie por y e acrescentamos ing. That's not true. You are lying. Isso não é verdade, você está mentindo. Novamente, nós substituímos o ie por y e acrescentamos ing. Aqui temos exemplos em frases, tá? I am eating hambúrguer. Eu estou comendo um hambúrguer. You are learning a lot about the country. Você está aprendendo muito sobre aquele país. He is washing the dishes now. Ela está lavando louças agora. She is studying English every day. Ela está estudando inglês todos os dias. It is run today.
Está chovendo hoje. Então, aqui, ó, veja que todos os verbos, né, nós acrescentamos ing. Então, qual é a forma do verbo, lembrando, qual é a forma principal do verbo no present continuous? Primeiro, pessoa, que é o sujeito, pronome. Depois, verbo to be, verbo principal mais ing. Ok? Então, era isso, nossa revisão. Eu espero que vocês tenham um bom aprendizado, né? Good learn and look, né? Um bom aprendizado e boa sorte.